Olá, tudo bem? Eu sou o professor de matemática Rui Lima e desejo que vocês estejam muito bem. Essas são as aulas de Matemática Plus da Academia de Estudos de Fernando Beltrão. E agora nós vamos continuar o nosso estudo de geometria analítica, especificamente sobre circunferência. Esse é o segundo vídeo sobre esse conteúdo. Teve o primeiro vídeo que era sobre a equação da circunferência. A gente aprendeu a equação na forma reduzida e na forma normal. E agora nós vamos continuar estudando as posições relativas de um ponto em relação à circunferência e de uma reta em relação à circunferência. Então confere aqui no nosso esqueminha. Se nós tivermos uma circunferência, o ponto ele pode ser um ponto que esteja no interior da circunferência, por exemplo. Esse é um ponto que esteja na circunferência, porque lembra que a circunferência é a linha, ou eu posso pegar um ponto que esteja onde? No exterior dessa circunferência. Rui, quando o ponto está no interior da circunferência, qual é a condição para que o ponto esteja na região interna? Qual é a condição para que um ponto, por exemplo, ele esteja na região externa à circunferência? E qual é a condição para que um ponto ele esteja sobre a circunferência? Vê bem. Quando a gente tem aqui o centro, né, que vou chamar do ponto x0, y0, por qual motivo, Rui? Porque lembra que a gente aprendeu a chamar a equação geral e a equação reduzida. Como é a equação geral? Ela era proveniente, era uma consequência da distância entre dois pontos. A forma reduzida, a equação normal, desculpa, é x menos x0 ao quadrado, não é verdade? Mais o que, galera? Y menos y0 ao quadrado, igual o quê? Igual a r ao quadrado. Agora, aqui, ó, nesse caso, como é que seria? A forma normal, essa é a forma reduzida. É desenvolver esse produto notável, que a gente ficaria com x quadrado mais y quadrado é menos duas vezes o primeiro pelo segundo, não é verdade? Menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que você vai ter x0 ao quadrado, mais y0 ao quadrado, menos r ao quadrado, igual a zero. Não é verdade? Essa é a forma reduzida e essa é a forma geral. Tá legal? Bem tranquilo aqui para a gente ir trabalhando direitinho. Aí veio. Aqui eu tenho o centro, né? O centro, x0, y0. E aqui eu também tenho o centro, x0, y0. Rui, quando é que um ponto, por exemplo, ele está na região interna? Quando é que P1 está na região interna? Se a circunferência tiver raio R, significa dizer que a distância de quê, galera? De P1 para C, ela vai ter que ser menor do que o raio. Para que o ponto esteja no interior da circunferência, a distância desse ponto ao centro, ela tem que ser menor do que o raio. Para que o ponto esteja sobre a circunferência, a distância do ponto ao centro, ela tem que ser exatamente igual ao quê? Ao raio. E para que o ponto esteja no exterior da circunferência, a distância do ponto ao centro, ela tem que ser o quê? Maior do que o raio. Então, no interior, a distância do ponto ao centro, ela é igual, menor do que o raio. Na circunferência, que é a linha, ela é igual ao raio. E no exterior, a distância do ponto ao centro, ela vai ter que ser maior do que o raio. Então não esquece isso. No interior, menor do que o raio. Na circunferência, na linha, igual ao raio. E no exterior, ela deve ser o quê? Maior do que o raio. Não é verdade? Tranquilos? Todo mundo beleza? Então, vê só. Rui, será que a gente poderia caracterizar? Porque quando um ponto está na circunferência, ele tem que satisfazer essa igualdade. Quando você substituir as coordenadas do ponto aqui, x e y, deve produzir uma sentença verdadeira. E o mesmo aqui, ó, galera. Aqui a gente ficaria, por exemplo, com x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado. E aí ficaria menor
do que R ao quadrado. Ou seja, se é maior, está no exterior. E se é menor, está no interior. E se for igual, está na circunferência. Da mesma forma, que aqui a equação ficaria x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado maior que quanto? Maior que r ao quadrado. Então, igual está na circunferência, satisfaz. Menor está no interior da circunferência e maior está no exterior. Por quê? Porque essa expressão aqui, essa equação da circunferência, nesse caso, aqui é uma inequação, ela é proveniente da distância entre dois pontos. Então, ver se satisfaz a equação ou a inequação, no caso do interior e exterior, é o mesmo que o quê? Que substituir, que calcular a distância do centro ao ponto, ver se ela é menor, maior ou igual ao raio. Ok? Tranquilos? Então, não podemos esquecer disso aí. Vamos pegar aqui um exemplozinho bem legal. Já já a gente volta com isso. Ó. Vê que massa. E eu queria saber o seguinte, vamos ver, vamos aprender fazendo. Que é assim, eu tenho essa equação que é a chamada equação reduzida da circunferência. A gente aprendeu que é a equação que tem centro no ponto 2, 3, e raio quanto? 5, porque r quadrado é quanto? É 25. Lembra que a equação da circunferência é x menos x0 ao quadrado, né? Mais o que? Vai, fala comigo. Fala aí. Y menos y0 ao quadrado igual o que, galera? Igual a r ao quadrado. Essa é a chamada forma reduzida. Rui, e a tal de forma geral? Se eu quiser a forma geral, não há problema. Se nós quisermos a forma geral, a gente pode chegar aqui, né? E pegar e desenvolver isso. Quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, vê bem, eu tenho esse ponto. Rui, eu preciso achar a distância do ponto ao centro e ver se é menor que o raio? Não, galera. É só substituir. Então, a gente vai substituir, ó. No lugar de x, eu vou colocar o quê? Bora, no lugar de x eu vou colocar 6. No lugar de y, eu vou colocar quanto? Menos 2. Então, vai ficar, ó, 6 menos 2 ao quadrado, não é verdade? Mais quanto? Vamos lá. Y menos 2 menos 3 ao quadrado. Aqui eu vou colocar um tchau. O que é esse tchau? Esse tchau é para saber se é maior, se é menor ou se é igual. Porque se for igual, está na circunferência. Se for maior, está no exterior da circunferência. E se for igual está na circunferência, maior está no exterior e menor está onde, galera? Menor vai se encontrar no interior. Não pode esquecer disso aí, não pode esquecer em hipótese alguma. Então vê bem, olha o que é que nós temos aqui, galera. Pessoal, eu vou chegar e vou fazer essa continha aí, ó. Opa, ajuda. Se liga aí, desculpa aí, galera, vê só aqui, ó. Então, se for maior, no exterior. Se for igual, tá onde? Tá na circunferência. E se for maior, tá no exterior. Deixa eu melhorar o som aqui, ó, para vocês. Beleza? A gente tá em casa aqui, ó, não? Tranquilos. Então, acho que agora esse som aqui ficou melhor. Tranquilo, vamos lá. Então, eu cheguei aqui, ó, e quando eu substituir, como é que vai ficar? Vai ficar 4 ao quadrado dá quanto? 16. E aqui, galera, menos 5 ao quadrado aqui dá 25. Então, deu maior. Se deu maior, quer dizer que P1 é um ponto de onde? Do exterior. Não pode esquecer, meu irmão. É exterior, é um ponto exterior à circunferência. Aí agora, eu vou chegar aqui e vou ver P2. Basta que a gente substitua, né? P2, x e y. Então eu vou lá, ó. Menos 1, menos 2 ao quadrado, beleza? Mais quanto, Rui? Menos 1, menos 3 ao quadrado. 25. Se der maior, exterior. Se der igual, está na circunferência. Menor, está no interior. Aqui a gente já sabe que vai dar 9, não é verdade? E aqui a gente já sabe que dá 16.
Opa, dá exatamente igual. Se dá igual, quer dizer que P2 pertence o quê, galera? P2 pertence à circunferência. Ele pertence à circunferência. Ele é um ponto que está sobre aquela linha, não é verdade? Ele pertence à circunferência. Tá massa? Tranquilos, todo mundo ok? E agora eu vou chegar aqui, ó, e vou fazer o mesmo. Rui, mas aqui está na forma reduzida, aqui está na forma geral, não tem bronca. Então, quando a gente substituir aqui, ó, x, y, vamos lá, como é que vai ficar? 2 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, menos 2 vezes 2, menos 4 vezes 0, menos 11, 12, 0. Se der maior, está no interior. Se der igual, está na circunferência. Se der maior, está no exterior. Então, eu vou ter aqui. Rui, quanto é que dá isso? 4 com 0 dá 4. Menos 4, zerou. Então dá menos 4, menos 11. Isso vai dar, dá menos 11. Se deu menor que 0, significa dizer que P3 é interior, né? P3 é um ponto que está no interior da circunferência. Beleza? Mesmo esquema. Vamos lá, vamos adiante? Vamos lá, devagar e sempre. O que é que a gente tem agora? 6 e 3. Eu vou fazer 6 quadrado, mais 3 ao quadrado, menos 2 vezes 6, menos 4 vezes 3, menos 11. Então, isso aqui, ó, 12, 0. Rui, quanto é que dá isso? Vem comigo. 36 com 9. 36 com 9 dá 45. 45 menos 12 dá 33. 33 menos 12 vai dar 21. 21 menos 11 dá 10. 10 é maior que 0. Se deu maior, quer dizer que P4 é exterior. Não posso esquecer, basta substituir. Se der maior, está no exterior. Se der menor, está no interior. E se der igual, está sobre a circunferência. Tá legal, tranquilos, todo mundo aprendendo direitinho. Então, é essa a relação. Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar, porque aqui a gente vai e volta, é ou não? Então, o que é que a gente tem? Menor é equivalente a dizer que a distância do ponto ao centro é menor do que o raio, então ele está no interior. Igual quer dizer que a distância do ponto ao centro é igual ao raio, quer dizer que ele está onde? Na circunferência. E maior quer dizer que a distância do ponto ao centro, ela é o quê? Maior do que o raio, quer dizer que o ponto está no exterior. Então, basta substituir as coordenadas e ver maior, exterior, menor, interior, igual na circunferência. Tá legal, tá massa, né, galera? Isso aqui, ó. Então, agora, vamos fazer a nossa primeira questão, que foi do vestibular seriado da UPE. Em qual das alternativas a seguir o ponto P pertence à circunferência? Se ele pertence à circunferência, ele tem que satisfazer a condição, a igualdade aí, quando a gente substituir. Então, nessa letra A, quando substituirmos, o que é que a gente vai fazer? Quando eu substituir o x e o y, nós vamos ter, bora, 5 menos 3 ao quadrado, na verdade, mais y, que é quanto? 6 menos 6 ao quadrado, 12, 4. Se der maior, está no interior. Se der menor, está onde? Se der maior, está no exterior. Menor, está no interior. E igual, está na circunferência. Quer dizer, então deu igual. Se deu igual, nós já sabemos que P pertence a beta. P é um ponto que pertence a beta. A alternativa já é a letra A. Tranquilo, vê que dá para a gente fazer aí bem de leve. Rui, a gente poderia fazer isso de outra forma? Poderia. Como é que a gente faria de outra forma, uma outra maneira? Uma outra maneira seria nós chegarmos e encontrarmos a distância do ponto ao centro. Então eu ia pegar a minha equação beta, de beta que foi dada, que é x menos 3 ao quadrado, na verdade, mais o quê? Y menos 6 ao quadrado, igual a 4. Então nós saberíamos aqui
lembrando, não pode esquecer da forma reduzida, né? Da equação da circunferência. Qual é a forma reduzida? A forma reduzida é x menos x0 ao quadrado, mais o que, galera? Y menos y0 ao quadrado, igual o que? R ao quadrado. Então, isso aqui tem centro em que ponto? 3, 6, não é verdade? E qual é o raio dessa circunferência? 2. Então, quando a gente fizesse a distância do ponto ao centro, lembra que distância é raiz quadrada da variação de x ao quadrado mais variação de y ao quadrado. Então, isso ficaria raiz quadrada de quanto? Distância do ponto. Qual foi o ponto que ele deu? O ponto, no caso, 5, 6. Então, quando a gente faz a distância do ponto 5, 6, vai ficar 5 menos 3. 5, desculpa, menos 3 ao quadrado, mais 6 menos 6 ao quadrado. Isso aqui vai dar 4 ao quadrado, que é 2. Então, como a distância do ponto ao centro é igual ao raio, significa dizer que P pertence a beta. Porque a distância desse ponto ao centro é igual ao raio. Essa seria uma segunda maneira de nós fazermos isso aí. Mas basta a gente substituir, como a gente teria feito antes. Para pegar e fazer só mais um, por exemplo, a letra B, eu tenho a equação aqui, ó, que é essa daqui, e eu vou substituir o ponto, que é o ponto 1, 2. Então vai ficar 1 menos 2 ao quadrado, não é verdade? Agora 2 menos 2 ao quadrado, 5. Isso aqui dá quanto, galera? Isso dá 0. Não, isso aqui dá 1. Esse dá 0. E esse aqui dá 1, não é verdade? E vai dar menos 1 ao quadrado, que dá 1. Então, 1 é maior, menor ou igual a 5? É menor. Se deu menor, quer dizer que P, nesse caso, é interior a beta. P é interior a beta. Ou seja, ele está na região interna à circunferência. Tá claro? Tranquilos? Beleza? Então agora a gente vai partir para uma questão que foi do Enem, que envolve isso aí, ó. Vê essa questão do Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos ler comigo? Considere os quarteirões de um bairro que tenham sido desenhados aqui num sistema de coordenadas, né, cartesianas. Aí ele colocou aqui os pontos A, B, C e D. Aí o ponto A, se a gente considerar aqui a origem, ó, nós vamos ter aqui, ó, o ponto A. 1, 2, 3, 4, 5, na verdade. E aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, isso aqui é 4, esse é o ponto que tem coordenadas 5, 4. Beleza? É o ponto A. Agora, vamos achar o ponto B, que ele tem coordenadas quais? Menos 3 e 1. Menos 3 e 1. O ponto C já tem coordenadas 4, 2. 4, 2, ok? E o ponto D tem coordenadas quais? Menos 4, menos 3. Eu quero saber o seguinte, suponha que uma rádio comunitária de fraco sinal garante a área de cobertura que satisfaz isso aqui. Ó. Se satisfaz essa relação, aqui lembra a equação, o quê? A equação normal da circunferência. Mas sendo que não é uma equação, não tem uma igualdade, tem um menor, tem o igual e menor. Então quer dizer que é a circunferência e o seu interior. O igual é o da circunferência e o menor é o quê? É o seu interior. Aí ele quer saber o seguinte, onde é que, a fim de melhorar a assistência técnica, quais são os pontos aqui que vão conseguir estar nessa região? É fácil, se ele está naquela região, ele tem que satisfazer aquilo ali, né? Então, basta eu pegar, por exemplo, o ponto A, que tem coordenadas 5, 4, e substituir para ver se satisfaz aquela inequação. Então, a gente vai ter, ó, 5 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, menos 2 vezes 5, menos 4 vezes 4, menos 31, 12, 0. Não é verdade? Então, quanto é que dá isso aqui? Vamos lá. Me ajuda aí direitinho. Ver o que é que nós temos aqui. Nós temos o seguinte. 25
com 16 dá 41. 41 menos 10 dá 31. 31 menos 16 podia até cancelar aqui, né? Esse mais 16 com esse menos 16. Aí ficaria 25 menos 10, daria 15. 15 menos 31, aí daria menos 16. Como deu aqui menor, vê que ele quer que seja menor ou igual. Então quer dizer que ok. Beleza? Porque ele está querendo que esteja na circunferência, que é o igual, ou menor. Então esse é um ponto que está no interior, não é verdade? Aí vamos ver agora o ponto B. O ponto B ele tem coordenadas quais? Menos 3 e 1. Quando nós substituirmos, o que é que a gente vai ter? Menos 3 ao quadrado dá 9. 1 ao quadrado dá 1. Já deu 10 aqui, né? Menos 2 vezes menos 3 vai dar mais 6. Menos com menos, mais. Menos 4 vezes 1 vai dar quanto? Menos 4. Menos 31. Eu queria saber se isso aqui é maior, menor ou igual a zero. Na verdade, é o famoso 12. O que é que nós vamos ter aqui? Vamos lá, galera. Aqui, ó. 9, 1, 10, 16. 16 menos 4, 16 menos 4 dá 12. 12 menos 31 dá menos 19. Então, deu menor, como ele quer que seja menor ou igual, o ponto B também vai ser, tá nessa área de cobertura da rádio comunitária. Aí eu tenho o ponto C, que o ponto C tem coordenadas quais? 4 e 2. Então vamos substituir. 4 ao quadrado, 16, que é x ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4, na verdade. E agora, o que é que nós temos aqui? Menos 2 vezes 4 dá menos 8. Menos 4 vezes 2 também dá menos 8. Menos 31. Aqui, ó, 12, 0. Então, o que é que nós temos aqui? Vamos lá. O que é que nós temos aqui? 16 com 4 dá 20. 20 menos 16 já cancelou, dá 4. Menos 31 dá menos 27. Vai dar menor, então ok. Já dava para saber que era ABC, porque não tinha A, B, C e D. Então provavelmente esse D não vai satisfazer. Bora ver o ponto D, que é o ponto menos 4, menos 3. Quando a gente substitui, como é que vai ficar? Menos 4 ao quadrado, 16. Menos 3 ao quadrado, 9. Mais 8, na verdade. Mais 12. Menos 31. 12. E aqui 0. Olha o que nós temos aqui. Isso vai dar 25, na verdade. 25 com 20 dá quanto? 25 com 20 vai dar 45. 45 menos 31 vai dar 14. Então deu maior que zero. Se deu maior, quer dizer que está exterior, não é verdade? Se está exterior, significa dizer que não vai estar coberto, que ele queria que fosse menor ou igual. Então realmente seriam os pontos A, B e C. Então olha o que a gente aprendeu. Tanto uma questão aí de um vestibular tradicional, como é a Universidade de Pernambuco, quanto do Enem, para a gente saber a posição relativa de um ponto em relação à circunferência, basta que a gente faça o quê? Substitua as coordenadas do ponto na circunferência, para saber se der menor, está no interior, se der igual, está na circunferência, e se for maior, está aonde? No exterior. Ok? E agora, nós vamos para uma questão massa, essa é uma questão mais específica, que é o seguinte. Considere a região do plano limitada pela reta. Então, pelas inequações. Ó. Eu tenho aqui o seguinte, y menor ou igual que menos x menos 1. Vamos interpretar. Se eu vou lá no plano cartesiano, vamos fazer um desenho aqui, ó, do plano cartesiano, bem legal. Um desenho aqui do plano cartesiano, bem legal, ok? Então, se a gente chegasse aqui e fosse representar isso no plano cartesiano, se liga aqui, que quando é igual, y igual, está na reta, y maior está acima da reta, é o semiplano superior. Y menor é o que está abaixo da reta. Então, se eu quisesse a reta y igual a menos x menos 1, como é que seria essa reta y igual a menos x menos 1?
y, o gráfico dela, menos x menos 1. Quando você tem a reta de equação y igual a x mais b, esse menos 1 aqui, esse b, ele vai estar sempre aqui, ó. E se eu igualar isso a zero, eu vou achar a raiz. Eu acho x igual a menos 1. Então essa é uma reta assim. Essa, que reta é essa, Rui? Essa é a reta. Mas eu não estou interessado só nessa reta. Eu quero menor ou igual. Se eu quero menor ou igual, eu quero a reta e o que está abaixo dela. Se nós tivéssemos, por exemplo, a equação, se fosse x² mais y² igual a 1, isso aqui é a equação da circunferência. Não esquece que tem centro aonde? Na origem, e raio 1. Centro na origem, raio 1. Isso aqui a gente teria uma equação assim, ó. Centro na origem, raio 1. Mas eu quero menor ou igual. Se eu quero menor ou igual, aqui, ó, é a reta e o semiplano inferior. É a reta e o semiplano inferior à reta. E o semiplano inferior. Não é verdade? É a reta e o semiplano inferior. Ui, vamos colocar aqui o que é que ele está querendo. Ele está querendo isso aqui, ó. Ele quer tudo que esteja o quê? Abaixo. Não é verdade? Ele quer tudo assim. Mas, agora, nesse caso, quando a gente tem x² mais y² menor ou igual a 1, isso aqui vai ser o quê? Vai ser a circunferência. Não pode esquecer a circunferência. E o que, Rui? A circunferência e o interior. A circunferência e o interior. Na verdade, eu estou interessado na circunferência e no seu interior. Tranquilos? Todo mundo ok? Tá aqui direitinho, né? Então, eu quero aqui o que está abaixo da reta e dentro da circunferência. O que é que vai estar abaixo da reta e na circunferência? Abaixo da reta, galera, e na circunferência, é essa partezinha. Essa partezinha aí, que está abaixo da reta e na circunferência. E o que é que eu faço para achar essa área? Essa área, inclusive, ela recebe um nome. É chamada de área do segmento circular. Para encontrar essa área, é tranquilo. E como é que a gente faz para encontrar essa área? Não precisa decorar, vê só. Como aqui é 90 graus cada ângulo desse, 90 graus é a quarta parte de quem? Do círculo. Então é só de 1/4 do círculo, você retirar o quê? O triângulo. Se de 1/4 do círculo você retira o triângulo, nós vamos ter, quanto é 1/4, como é a área do círculo? Lembra que a área do círculo é πr². Então vai ser π1² sobre 4, menos a área do triângulo, cuja base é 1 e a altura também é 1. 1 vezes 1 sobre 2. Então isso aqui ficou π sobre 4 menos 1/2, cuja resposta está na letra A. Então não pode esquecer. Toda vez que você tiver uma reta de equação y igual a x mais b, você está representando os pontos da reta. Agora, quando você pega menor que ax mais b, y menor que ax mais b é o semiplano inferior. Maior que ax mais b é o semiplano superior. Quando você pega x menos x0² mais y menos y0 igual a r², é o que? Os pontos que estão sobre a circunferência de centro x0, y0 e raio r. Se for maior, é o exterior. Se for menor, é o interior. Então ele estava querendo o que estava na região interna e na circunferência
e o que estava na reta e abaixo dela. É essa partezinha daqui. Então, questão aqui de um nível mais específico. Beleza? Agora, nós vamos estudar as posições relativas de uma reta em relação à circunferência. A reta pode não ter pontos em comum com a circunferência. E quando isso acontece, nós dizemos que essa reta ela é externa ou exterior. A reta pode ter um único ponto em comum com a circunferência. E quando isso acontece, a gente diz que a reta ela é tangente à circunferência. Quando a reta tiver apenas um ponto em comum com a circunferência, a gente diz que ela é tangente. Um fato importante da reta ser tangente à circunferência é que ela é perpendicular ao raio no ponto de tangência. E um terceiro caso, quando a reta tem dois pontos em comum com a circunferência, ela é chamada de secante. Não pode esquecer. Se a reta for o quê? Tangente, nós dizemos que ela o quê? Tem um único ponto em comum. Se a reta for secante, tem dois pontos em comum. E se a reta for externa ou exterior, ela vai ter o quê, galera? Nenhum ponto em comum. A interseção entre elas é o quê? Vazia. Então, um fato importante é que você pode usar tanto distância, e aqui você pode lembrar como se você está falando em centro, que é o ponto centro, que é um ponto da circunferência daqui, e reta, você pode lembrar da chamada distância do ponto à reta. Rui, como é a distância do ponto à reta? Distância do ponto à reta nós estudamos no vídeo de geometria analítica. São 9 vídeos e nós estudamos aí no vídeo 6 de distância do ponto à reta. A gente provou aí direitinho, pá. E como é a distância do ponto à reta? Vai ser aquela módulo de AX0, não pode esquecer, mais BY0 mais C, sobre quanto, Rui? Sobre raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado. Essa é a chamada distância do ponto à reta. Na verdade, distância do ponto à reta é isso aí. É dada por essa expressão, ok? Lembrar que para encontrar a distância do ponto à reta, nós só usamos a chamada forma geral da equação da reta, aquela ax mais by mais c igual a zero. Então, no primeiro caso aqui, a reta é externa ou exterior. Não tem pontos em comum com a circunferência. Se a reta não tem pontos em comum com a circunferência, a gente pode até dizer assim, ó, a interseção da reta com a circunferência, eu vou te dizer que a circunferência é lambda, isso aqui é vazia. A interseção da reta com a circunferência, ela é vazia. Você pode também usar que a distância do centro da circunferência à reta, ela é maior do que o raio da circunferência. Ela é maior do que o raio da circunferência. Beleza? Circunferência de raio R. Aí agora, o que é que a gente tem? Quando a reta é tangente, não pode esquecer que a interseção da reta com a circunferência vai ser um conjunto o quê? Unitário, eles vão ter um ponto em comum. E que o raio é exatamente a distância do ponto que a reta, ou seja, é módulo de AX0 mais BY0 mais C sobre raiz quadrada de quanto? De A quadrado mais B quadrado. E no terceiro caso, quando a reta ela é secante, quando a reta for secante à circunferência, a interseção da reta com a circunferência é um conjunto que tem dois pontos em comum. Então, se eles têm dois pontos em comum, a gente sabe que a distância aqui do centro à reta, ela vai ser menor, vai ter que ser menor do que o raio. Essa distância aqui, por exemplo, ela é menor do que o raio. Aqui ela é igual ao raio.
E aqui ela seria o quê? Maior do que o raio. Então não esquece. Se tem um único ponto em comum, é tangente. Se não tiver pontos em comum, externa ou exterior. E se tiver dois pontos em comum, secante. E sempre que nós quisermos encontrar a interseção da reta com a circunferência, os pontos de interseção, quando existe, ou seja, no caso de ser secante, que tem dois, ou no caso de ser tangente, a gente tem que resolver um sistema formado por essas equações. A solução do sistema vão ser as interseções quando existem. Então, vê só. Dê a posição relativa entre a reta e a circunferência. Eu posso simplesmente chegar aqui, peguei a equação da reta, vamos lá bem devagarinho, que é qual? Y igual a quanto? X menos 1. Peguei a equação da circunferência, que é qual? X menos 2 ao quadrado, mais o quê? Y menos 3 ao quadrado, igual a 4. E aí nós vamos resolver o sistema formado pelas equações da reta e da circunferência. Então eu vou usar aqui substituição. Se nós vamos usar substituição, o que é que nós vamos ter aqui, Rui? Nessa substituição. Nessa substituição eu vou ter x menos 2 ao quadrado, mais quem é y? X menos 1, menos 3 ao quadrado, igual a 4. Isso vai ficar x menos 2 ao quadrado, mais x menos 4 ao quadrado, igual a 4. Eu posso aqui, desenvolver, fazer quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E aqui, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, isso igual a 4. Isso ficamos com 2x quadrado, menos 12x, não esquece. Esse 4 aqui, nós podemos já cancelar com esse 4 aqui, e ficou mais 16 igual a zero. Eu tenho uma equação aqui, polinomial do segundo grau. Eu posso dividir todo mundo por 2, vai ficar melhor para a gente aqui, se eu divido por 2, e vou ficar com x quadrado menos 6x mais 8 igual a zero. Então eu quero resolver esta equação aqui. Nós estamos interessados em resolver essa equação. Primeira coisa que a gente vai fazer é discutir essa equação. É pegar aquele discriminante, o delta, que é qual? B quadrado menos 4AC. Isso é chamado discriminante das raízes. Por quê? Porque quando o delta dá maior que zero, a gente sabe que tem duas raízes reais e distintas. Quando o delta dá igual a zero, tem duas raízes reais iguais. Quando o delta é menor que zero, quer dizer que não tem raiz real. Se tem duas raízes reais e distintas, significa dizer que existem dois pontos em comum entre a reta e a circunferência. Se existem dois pontos em comum entre a reta e a circunferência, nós vamos dizer que R é secante à lambda. R é secante à lambda. R é secante à lambda. Mas se o delta for igual a zero, tem duas raízes reais iguais. Quer dizer que R é o quê? Tangente a lambda. Só vai ter uma solução, É tangente a lambda. Tem duas raízes reais iguais, mas só tem uma solução. Se delta é menor que zero, quer dizer que não tem raiz real. Quer dizer que a reta e a circunferência não vão ter pontos em comum. Quer dizer que R é externa à lambda. R é externa à lambda. Então, para dar a posição relativa entre a reta e a circunferência, você só precisa substituir a equação da reta na circunferência para que você tenha uma equação do segundo grau que o discriminante vai dizer se for positivo é secante, se for zero é tangente, se for negativo quer dizer que é externo ou exterior. Nesse caso aqui, se a gente for resolver, o delta vai dar b quadrado menos 4 AC. Então dá 4. Se delta dá 4, já significa dizer que é positivo. Então quer dizer que é secante. Se é secante, nós temos dois pontos em comum.
E como é que são esses dois pontos em comum? Aí eu continuo para resolver o sistema. Bhaskara menos b, mais ou menos a raiz de delta, que a raiz de 4 é 2, sobre 2a. Então, ou você tem x igual a quanto? A 4, ou você tem x igual a 2. Mas se x é 4, qual é o valor de y? Y é x menos 1. Então, 4 menos 1, 3. Se x é 2, qual é o valor de y? 2 menos 1, 1. Então, quais são os pontos de interseção? Os pontos de interseção são os pontos de coordenadas quais? É como se você tivesse a circunferência, lambda, aí tem a reta R. E essa reta é secante. E quais são os pontos? 4, 3 e 2, 1. Beleza? Então, vê que a gente pode encontrar os pontos de interseção resolvendo o sistema. E pode ver também a posição relativa você tentando resolver o sistema e fazendo isso. Uma outra maneira de você fazer era tentar encontrar a distância do ponto à reta e ver se ela fosse menor do que o raio, seria secante, igual ao raio, tangente, e maior do que o raio, seria externa ou exterior. E nesse exemplo 5, é uma questão importantíssima, que é muito frequente, esse problema de tangência. Esse problema de tangência, nós vamos ter o seguinte, ó. Olha o que é que a gente tem aqui no problema de tangência. Nós vamos chegar aqui e diz o seguinte, ele quer a equação da circunferência que é tangente a essa reta. Se eu estou interessado na equação da circunferência que é tangente a essa reta, vamos fazer um esboço aqui só para a gente ter uma ideia. Eu tenho uma circunferência que tem centro em que ponto? 2, 1. Nós já sabemos que a equação da circunferência é a forma reduzida x menos x0 ao quadrado, mais o que? Y menos y0 ao quadrado, igual ao que? A r ao quadrado. Mas eu já sei o centro, que é qual? 2, 1. Então fica x menos 2 ao quadrado, y menos 1 ao quadrado, igual a r ao quadrado. Mas o que fazer para achar esse raio? Para achar o raio, nós vamos usar exatamente a distância do ponto à reta. Se eu tenho a reta 3x menos 4y mais 8 igual a 0, esse raio vai ser dado por quem? Módulo de ax0 mais by0 mais c sobre raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado. Se liga aqui, a é 3, b é menos 4, c é 8. Então vai ficar módulo de quanto? Substitui 3 vezes 2, menos 4 vezes 1, mais 8, sobre raiz quadrada de quanto? De 3 ao quadrado e menos 4 ao quadrado, né? O b é menos 4. Isso aqui vai ficar 6, na verdade, menos 4 dá 2, aí dá 10 sobre 5. O raio é 2. Se o raio é 2, se liga que r quadrado vai ser 4. Então aqui a gente tem 4. Então, a equação da circunferência, que é tangente à reta de equação, 3x menos 4y mais 8 igual a 0, com centro nesse ponto, vai ser x menos 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 2. Então a gente vai ter a letra D como